Férias para que te quero. Depois de discutirmos na semana passada 1984 de George Orwell, resolvi que não vou falar de distopia. Não essa semana. De distopia basta a realidade do mundo e a realidade do Brasil. Então eu resolvi que não vou apertar a mente de vocês. Vou falar de uma coisa mais leve, vou fazer uma indicação aqui que é imperdível para essas férias. Então se prepare, porque vem coisa boa por aí. Quer saber o que é? Vem comigo que no caminho eu explico. Apocalipse Now. Não estou falando do mundo da pandemia. Também não estou falando do Brasil sob o bolsonarismo. Eu estou falando desse filme espetacular de Francis Ford Coppola, uma produção lançada nos cinemas em 1979, que para mim, o melhor filme da história do cinema. Também consta na lista de muitos especialistas, de muitos entendedores do cinema, como um dos melhores filmes do cinema. Apocalipse Now foi levado aos cinemas em 79, mas depois ganhou outras versões e se inspira num livro fabuloso, o livro Coração das Trevas, de Joseph Conrad, que ganhou uma edição nova pela editora Antofágica no ano passado, uma edição que eu recomendo que os interessados leiam. Né? Eu tinha lido essa outra versão aqui, um pocketbook, né, que tem inclusive um artigo aqui, O Coração das Trevas, é o mesmo livro de Joseph Conrad, que me impactou bastante, um livro que foi muito importante para a minha formação, mas essa edição aqui é uma edição muito melhor do que a anterior, obviamente, né, que era um pocketbook, inclusive porque tem pós-fácios de Christian Dunker, Ana Maria Baiana e Silvio Almeida. Eu recomendo que leiam este livro, inclusive porque Silvio Almeida faz uma discussão que é uma das discussões travadas em torno deste livro de Conrad, que foi escrito no final do século XIX, ainda impactado com a Conferência de Berlim, que entre 1884 e 1885 partilhou a África, né? E Conrad escreve num contexto em que o racismo era muito importante. Então, o livro de Conrad é alvo de debate sobre o seu caráter racista, né? A sua dimensão eurocêntrica, que é inegável que está presente no livro, mas mesmo com essas características que são inegáveis, que são inquestionáveis, né, o livro foi pós-faciado por Silvio Almeida, que, apesar de apontar essas características, né, inclusive trazendo Kant e Hegel para demonstrar como a filosofia ocidental percebia a África. Kant e Hegel são um pouco anteriores a Joseph Conrad, né, escrevem ali entre o século XVIII e XIX, mas como é que os europeus e a filosofia europeia pensa a África, encobrindo a África, para utilizar uma expressão de Henrique Dussel, um filósofo argentino, sobre a América, mas também para dizer, para tentar entender como é que um autor europeu enxerga a África, enxerga essas trevas aqui que ele está vendo, né? Porque a história do livro, que vai reaparecer em Apocalipse Now, que é transposta da África, no livro é a África, é o Congo belga, o rio que o capitão Malo, né, vai subir, né, que serpenteia o Congo belga. O Malo, quando sobe nesse rio, vai se deparando com uma série de elementos, uma série de aspectos que são para ele desconhecidos, que vão levar ele até o coração das trevas. Que obviamente que de cara a gente já percebe aí um traço racista, né? Mas é o europeu enxergando no século XIX a África, que era para si desconhecida, que era para si misteriosa, selvagem, bárbara. Né? Então o personagem central aqui no livro é o Capitão Marlowe, que vai subir esse rio e vai encontrar Kurtz. Né? Kurtz é uma figura que vai se revelando aos poucos no livro. Ele nunca vai ficar absolutamente cristalino, porque a gente não vai nunca compreender quem é exatamente Kurtz, mas na medida em que Capitão Marlowe, o Marlowe, que é um marinheiro, avança pelo rio, ele vai desvelando, conhecendo um pouco mais de Kurtz, conhecendo um pouco mais de si, conhecendo um pouco mais da Europa e do ser europeu que ele é, e conhecendo um pouco mais da África. Esse livro é um livro importante que deve ser lido, e especialmente
porque as discussões que são feitas sobre ele tentam contextualizar este autor, que era um autor de origem polonesa, que aprendeu a língua inglesa aos 23 anos e que se tornou, mesmo assim, um dos escritores mais importantes da língua inglesa. Então, Conrad inspira o filme de Francis Ford Coppola, que transpõe a narrativa da África para o Vietnã. O Vietnã é a grande ferida dos norte-americanos. Quando Coppola começou a filmar, pensou em filmar Apocalipse Now, ele fez num contexto em que nenhum cineasta tinha feito jamais um filme sobre o Vietnã. Era muito difícil que cineastas se metessem a filmar o Vietnã, porque afinal de contas o Vietnã era uma ferida aberta nos Estados Unidos. Então Coppola começou a fazer a produção em 1974. Ele tinha recebido muitos proventos, muitos recursos do filme que fez sucesso dele, que tinha sido O Poderoso Chefão, que ganhou Oscars inclusive, Ele tinha ganhado muito dinheiro com isso e se meteu a filmar Apocalipse Now, que foi uma ousadia imensa, já que era a tentativa de transpor para o cinema o livro de Conrad, algo que tinha sido pensado e intentado por ninguém menos do que Orson Welles nos anos 40. Então Coppola levou essa aventura a cabo, transformou, mudou a produção toda para as Filipinas, com condições que foram lhe oferecidas pelo ditador filipino Ferdinando Marcos, que governava as Filipinas por décadas. Coppola não encontrou as condições para filmar como ele pretendia nos Estados Unidos, e nas Filipinas, que tem um clima parecido, uma geografia e uma vegetação muito parecidas com o Vietnã, foram para ele um machado, uma possibilidade imensa, e as condições todas foram criadas pelo ditador Ferdinando Marcos, que ofereceu para ele inclusive helicópteros para ele fazer a produção. Então Coppola se muda com toda a produção para as Filipinas e pretende filmar Apocalipse Now em 16 semanas. Acontece que o filme dá muito errado no início, tem muitos problemas. Coppola passa por imensos perrengues que a gente vai discutir aqui no vídeo, a começar pela escalação do protagonista. Se no livro o protagonista é Marlowe, um marinheiro chamado Marlowe, no filme o protagonista é o capitão Willard, que é procurado, buscado por Coppola no início. Coppola pensa em Al Pacino, pensa em Jack Nicholson, pensa em Robert Redford, e depois escala Harvey Keitel, para poder fazer o capitão Willard. E Harvey Keitel começa as filmagens, só que Coppola não entende que Harvey Keitel se encaixa bem no papel, termina desligando ele da produção, o que vai gerar uma série de problemas contratuais, e procura um outro ator e termina encontrando esse outro ator no aeroporto. É de um encontro de Coppola com Martin Sheen no aeroporto que Martin Sheen é convidado para fazer o capitão Willard. E Martin Sheen encaixou como uma luva no personagem Capitão Willard. O Capitão Willard vai fazer esse papel de malo, que vai subir um rio do Vietnã com a missão de encontrar um coronel do exército norte-americano, que é um desertor, que criou na fronteira do Vietnã com o Camboja um culto messiânico, um exército de fanáticos que em torno de si fazem as maiores atrocidades, e o exército norte-americano, que está em guerra com os Vietcong, que está em guerra no Vietnã, fazendo uma guerra de invasão no Vietnã, pretende eliminar esse elemento do capitão, o coronel Kurtz, que vai ser interpretado por Marlon Brando, e então o capitão Willard, que é o Martin Sheen, vai ser chamado para subir o rio com essa tarefa. A cena inicial do filme é muito fantástica, porque o Willard, Martin Sheen, está num quarto de hotel, ele está ali, e você percebe que ele tinha voltado aos Estados Unidos e depois recrutado novamente para vir para o Vietnã, e ele vai tendo alucinações, pela sua própria passagem inicial pela guerra, que não sai de dentro de si, e pelo fato de que ele está ali há algum tempo esperando uma tarefa do exército americano. E essa tarefa, a certa altura, chega.
Mas antes dessa tarefa chegar, ele bebe, fica alcoolizado, né? E então você vê uma interpretação magnífica ali de Martin Sheen. Depois vai descobrir que, de fato, Martin Sheen tinha problemas com a bebida e a bebida tinha lhe sido oferecida pelo próprio Coppola, que filmou enquanto ele bebia de fato, e ele ficou bêbado de fato, e mesmo assim ele improvisou as cenas ali, que são cenas fantásticas, né, na abertura do filme, e você vai vendo, primeiro você acha que as cenas são cenas feitas por um grande ator, e depois você vai ver que ali por trás do grande ator, alguém que tinha problemas com álcool, que bebeu, né, e que de fato estava alcoolizado, né, naquela cena. Inclusive ele dá um soco no espelho, ele se fere de verdade, e a cama vai ficar ensanguentada. Então o Wheeler está ali, né, depois vai ser encontrado por oficiais do exército que vão lá chamar ele, recrutar ele para lhe passar a tarefa, né? Nessa cena, depois ele vai encontrar um alto comando lá do exército no Vietnã, do exército norte-americano no Vietnã. Inclusive Harrison Ford está nessa cena, né? Faz essa participação aí no filme, e ele é incumbido de buscar o Coronel Kurtz. É uma missão secreta, ninguém pode saber do que ele está fazendo. Ele vai ter um barco à sua disposição, com uma tripulação de 4 norte-americanos, 4 soldados, né, 4 praças, que vão subir com ele, sem saber o que ele vai fazer. E quando o Capitão Wheeler vai subindo, né, a história toda é o Capitão Wheeler subindo com esse barco no rio, você vai descobrindo o que é o horror da guerra, né? Primeiro, a espetacularização da guerra, né? Tem uma passagem que é fabulosa, né? Uma das mais canônicas do cinema, né? Uma das mais icônicas e mais importantes do cinema, que é quando o Capitão Wheeler contacta o Tenente Coronel Kilgore, que é interpretado por Robert Duvall. Esse Tenente Coronel é um Tenente Coronel surfista, né? Que é um pouco da expressão da cultura norte-americana. E esse Tenente Coronel surfista descobre que na tripulação de Wheeler tem um surfista famoso chamado Lance, né? E Lance, acho que o nome do ator é Sam Burns, né? E Lance parece, pelo que a gente descobre, pelo que a gente tem elementos, tinha sido um surfista famoso, e o Tenente Coronel Kilgore fica encantado com o fato de encontrar ele e quer botar o Lance para poder surfar em praias do Vietnã, né? Então ele fica obcecado, é Robert Duvall que interpreta isso, uma interpretação, apesar de pequena, né? Um trecho muito curto do filme. Robert Duvall está magnífico, foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por essa participação, né? E é nesse espaço exatamente em que os helicópteros entram em cena, os helicópteros que tinham sido cedidos pelo ditador Ferdinando Marcos, e que são utilizados por Coppola, na cena também magnífica, né? Quando ao chegar a uma aldeia vietnamita, né, é sabida que tem Vietcongs, o Tenente Coronel Kilgore bota o som, né, como uma forma de intimidade, amedrontar os inimigos, que é a cavalgada das Valquírias de Richard Wagner, né? Então os helicópteros vão chegando assim, são mais de 10 helicópteros, então você tem assim uma cena fabulosa, com um plano aberto. De um lado você tem o oceano, do outro lado você tem a floresta, e de repente os helicópteros vêm bombardeando ali aquela aldeia vietnamita. As cenas são muito impactantes, são muito fortes, né? São espetaculares, né? Do cinema desde sempre, né? Um cinema pré-computação gráfica, um cinema todo artesanal. Então há de fato o bombardeamento ali, há explosões que são muito convincentes, né? Porque de fato acontece, né? E então o Tenente Coronel Kilgore quer convencer Lance a surfar, né, nas praias vietnamitas, e vai limpando o terreno, né, para poder criar as condições para Lance surfar e encantar ele, porque ele é fanático por surf, né? Nessa sequência também que Robert Duvall, né, o Tenente Coronel Kilgore, profere uma das fases mais famosas, né, quando ele também requisita da Força Aérea o bombardeio de um trecho dali do litoral vietnamita com napalm, né? E ele de manhã diz assim: eu adoro o cheiro de napalm pela manhã. Esse cheiro me diz uma coisa, né? Ele me diz, me inspira vitória.
Então é uma cena famosa também do cinema, que entrou para a história. Robert Duvall foi indicado ao Oscar, né, por essa participação. E o Willard continua subindo, né, o rio, e vai encontrar depois uma situação absolutamente inusitada, né? Que a gente fica, como é que pode isso acontecer, né? Que é o fato de uma tropa que está também na margem do rio ali, né? Que o rio tá dentro da floresta, né? E essa tropa recebe a visita das coelhinhas da Playboy, né, que descem no helicóptero e fazem um show ali para os soldados, né? Então imagine os soldados ali é, é, explodindo em testosterona, explodindo em energia, né? São jovens de 18, 19 anos, e esse show das playmates da Playboy termina fugindo ao controle. Depois ela sai, né, no helicóptero, e então o Willa vai também descobrindo que a insanidade dita do Coronel Kurtz, que ele vai encontrar para eliminar, é uma insanidade muito semelhante à insanidade da própria guerra, né? O quão mais insano Kurtz é do que a guerra em si, né? Então Wheeler é uma interpretação muito convincente de Martin Sheen, né? Que você percebe o ar introspectivo dele, né? E ao mesmo tempo que ele vai descobrindo o horror da guerra feita pelos Estados Unidos no Vietnã, a gente vai percebendo como o Wheeler vai entrando na psique do Coronel Kurtz, né? Porque ele vai lendo os relatórios ali na subida e vai interagindo com a sua tripulação, que são jovens, são jovens que estão ali ao seu serviço, que logo no início da jornada ele diz assim que aqueles jovens já estão mortos e não sabem disso, né? E esses jovens vão interagindo com ele ali também na loucura. Tem o rock, tem a dança, tem a loucura de outros barcos que passam também norte-americanos. Quer dizer, é muita loucura para a gente compreender a guerra do Vietnã a partir dessa ótica fascinante de Coppola. Então Coppola vai subindo, né? O Willard vai subindo. Num determinado momento, o Willard se depara com uma família francesa que está estabelecida ali no Vietnã há vários séculos, né? Porque vocês sabem, o Vietnã, antes de ser Vietnã e o Camboja, né, era uma Indochina, que foi uma colônia francesa. Então o Willard trava contato com essa família, é levado para um jantar na casa dessa família, né? Tem uma relação rápida de romance com uma das mulheres dessa família, mas o interessante é a gente ver como é que Coppola aborda a presença do imperialismo francês ali e a forma como o imperialismo francês passa o bastão ao imperialismo norte-americano, que é o imperialismo mais novo. Então, naquele encontro ali, toda a cena, toda a filmagem, você percebe que está envolta em passado. Há muitas características de passado ali naquela sequência em que o Willard se encontra com a família francesa, porque o Coppola quer passar exatamente essa imagem de que os norte-americanos são o futuro e a França imperialista é o passado, né? No trecho final, né, eu não vou dar spoiler, mas assim, há o encontro do Martin Sheen com o Marlon Brando, que interpreta o Kurtz, o Capitão Wheeler, que é Martin Sheen, que vai encontrar o Coronel Kurtz, que é o Marlon Brando, e há elementos muito interessantes. Primeiro que o Capitão Wheeler encontra um fotojornalista, né, que está absolutamente obcecado pelo Coronel Kurtz, né, que fala sem parar, que fala de mito, que fala de deuses, que fala da genialidade de Kurtz, e esse fotojornalista é o ator Dennis Hopper. Dennis Hopper estava muito chapado ali, depois a gente vai descobrir que ele está muito chapado, então ele fala sem parar e tudo que ele fala ali é muito aproveitado no filme, é muito a propósito do que ele deve representar no filme. Então o Capitão Wheeler vai encontrar o Coronel Kurtz, também numa das cenas mais fantásticas, né, que ele vai ver ali como os nativos estão misturados com norte-americanos, né, com gente fascinada, e o Coronel Kurtz é uma figura muito misteriosa, né, uma figura muito forte, né? Marlon Brando aparece no início muito gordo. Marlon Brando tinha engordado muito, ele estava com 130 quilos na ocasião. Isso quase enlouquece Coppola, porque em tese o Coronel Kurtz devia ser magro, devia ser atlético, devia ter uma outra imagem, mas ele aparece muito gordo. É sabido que Marlon Brando tinha recebido o livro Coração das Trevas para ler,
e não leu uma linha de Coração das Trevas, então ele não sabia, ele não tinha lido o roteiro, ele não tinha se preparado para o filme, apesar do 1 milhão de dólares que ele tinha recebido antecipadamente, e na expectativa de receber outros 2 milhões, né? Era 1 milhão por semana para Marlon Brando, 1 milhão de dólares por semana. Marlon Brando devia filmar 3 semanas e terminou que Marlon Brando permaneceu no set de filmagem porque ele não tinha entendido nada, ele precisou emagrecer, ele precisou ler o livro, Coppola leu o livro para ele, ao lado dele, e Marlon Brando, como era um ator genial, foi improvisando um bocado de coisa, e a certa altura Coppola já perdendo o juízo, já enlouquecendo com a produção, que era para durar 16 semanas, e durou 15 meses, quase 1 ano e meio, né, numa produção que foi levou à loucura o diretor, para vocês terem uma ideia, né, o filme foi os bastidores, o set de filmagem foi documentado por Eleanor Coppola, que depois lançou no início da década de 90 um documentário chamado Apocalipse, de um cineasta, onde você vai ver toda a loucura ali que foi a produção em si, né? Coppola pensa em se suicidar, né, inclusive porque o investimento inicial previsto de 11 milhões de dólares foi a banca esgotou imediatamente, né, e ele teve que investir dinheiro, foi a falência, né, ele só não tem de onde tirar recursos porque o seu filme anterior, O Poderoso Chefão, tinha arrecadado muitos milhões de dólares, né? Então você vai vendo nessa produção de Eleanor Coppola o que são os bastidores, né? Então, assim, o Coppola vai convencendo Marlon Brando, e quando ele começa a ficar desesperado, porque o filme parece que não vai dar certo, que não vai sair, que não vai ser lançado em momento algum no cinema, Coppola começa a filmar tudo, e filma vários monólogos improvisados de Marlon Brando, que terminam virando a sensação do filme, que é essa parte final, onde o Willard vai encontrar com Kurtz, e você vai, inclusive, vendo aquela cena toda, e ainda mais sendo tocado pela música do The Doors, né? Aquela música The End, que é uma música fabulosa, uma música fortíssima, e que você percebe a força desse filme, né? Para dizer mais algumas coisas ainda do que é que gira em torno do filme, é bom a gente chamar a atenção para o fato de que aqueles helicópteros emprestados por Ferdinando Marcos à produção de Coppola, a certa altura foram desviados da produção, porque Ferdinando Marcos teve que enfrentar os rebeldes que lutavam contra o seu governo, contra a sua ditadura. Então os helicópteros, a certa altura, eles saem de bandada ao chamado do ditador para socorrer, né? Então o Coppola, que já tinha filmado umas cenas, perdeu a possibilidade de filmar outras cenas com esses helicópteros. Há cadáveres de fato que são utilizados no filme, né? Coppola inicialmente não sabia que eram cadáveres, depois achou que eram cadáveres utilizados para estudos, depois se soube que esses cadáveres tinham sido arrancados do túmulos, e a produção também foi embargada durante um período, né? A produção estourou todos os orçamentos, o set de filmagem, os cenários todos, por diversas vezes foram devastados por tempestades tropicais que atingiam as Filipinas, né, as famosas monções, e essas tempestades atingiram brutalmente os sets de filmagem. Também precisou a reconstrução desses cenários todos, né, foi muito dinheiro investido, né. A produção foi dita nos Estados Unidos que não ia sair, né? Foi desacreditada. Era para ser o primeiro filme sobre o Vietnã, terminou que sendo lançado em 79, já tinha tido uma produção anterior de Michael Cimino, que inclusive ganhou o Oscar, que é o Franco Atirador, que era também sobre o Vietnã, que foi lançado em 78, que terminou sendo a primeira produção sobre o Vietnã. Então Francis Ford Coppola perdeu a oportunidade de ser o pioneiro, né, nesse terreno, né. É preciso a gente dizer mais uma coisa, né? Eu fui chamado a atenção para o fato de que Coração das Trevas, apesar de ser o livro que inspira, né, e todo mundo vai ver muito fortemente isso lá, há um outro livro de Michael Herr, Despachos do Front, né? Esse é sobre o Vietnã mesmo, né? Um jornalista que escreve esse Despachos do Front, que tem lá a narrativa toda que está na boca do Capitão Willard, né? Porque você vai vendo o Capitão Willard narrando em off a sua aventura no Vietnã, pelo Rio, até encontrar o Coronel Kurtz. Quem me chamou a atenção sobre o assunto foi o amigo do Facebook, o Wellington Freire, né, quem eu agradeço
ao chamar. Eu não sabia disso, né? É o que eu agradeço a informação. Eu fui depois pesquisar e constatei de fato que Michael Herr está ali presente. Eu não li o livro de Michael Herr, mas já encomendei, ainda não chegou. Eu vou ler o livro de Michael Herr, Despachos no Front, que eu me interessei bastante, né? Então, assim, há muita coisa que a gente ainda tem a descobrir sobre Apocalipse Now, que é um dos filmes mais espetaculares da história do cinema, que eu recomendo fortemente que vocês vejam, né? E eu digo a vocês, se vocês não viram, corram para fazer isso e depois comentem aqui no canal se vocês gostaram, se é isso mesmo que eu estou dizendo, se eu exagerei, né, se é isso mesmo que vocês viram. Se puderem ler o livro, façam isso e também comentem, digam se vocês acham que o livro é racista mesmo, né, ou se o livro pode ser enquadrado de uma outra perspectiva que vocês acharam, né? Não é um livro fácil de ler, é um livro com muita bruma por trás de si, né? Você de repente não sabe onde é que o Marlowe está, né? O que é que ele está fazendo, com o que é que ele está encontrando, mas é um livro fascinante porque você vai descobrindo a forma como o europeu via a África, né? Claro, com toda a característica eurocêntrica que isso pode conter, né? E você também pode comentar aqui sobre o livro, né? E se você gostou desse conteúdo, dessa informação, você curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe nas próximas semanas que eu venho trazer aqui mais dicas para vocês todos, né? Eu sou Carlos Zacarias, professor do Departamento de História da UFBA. Tem mais uma coisinha aqui que eu esqueci de dizer que é muito importante, é que a produção que foi ao cinema em 1979, a produção de Francis Ford Coppola, que inclusive ganhou a Palma de Ouro em Cannes, né, que depois rendeu a Coppola 5 vezes mais do que ele havia investido, ou seja, ele recuperou todo o dinheiro investido ali. A produção que foi em 79 ao cinema não é a produção que depois Coppola chancelou, né? Há duas outras versões, que tem mais de 40 minutos a mais, quase 50 minutos a mais do que a produção que foi ao cinema em 79. A do cinema em 79 não tem a parte dos franceses, né, desse encontro de Willard com os franceses, mas a produção depois que foi lançada por Coppola, chamada Apocalypse Now Redux, é a que eu tenho aqui em DVD, né, que é a produção do diretor, que é a versão do diretor, que tem essa parte dos franceses, tem algumas adições, e depois ainda ganhou uma última versão chamada Final Cut, né, que pode ser encontrada aí pelos entendedores, que tem mais de 3 horas de duração. Então vale muito a pena você ver essa versão do diretor, a Redux e a Final Cut, porque a Final Cut inclusive está em HD, porque você vai ver aqueles cenários todos, aquela coisa maravilhosa da trilha sonora, né, daqueles planos todos abertos, principalmente das Filipinas, né, que representam a selva vietnamita em alta resolução. E eu recomendo muito que vocês vejam isso, que vocês acompanhem esse filme magnífico de Coppola.